E aí vamos para o bloco internacional. O levantamento da AFP indica que o Hamas mantém ainda 64 reféns vivos na faixa de Gaza. Ainda de acordo com a agência, os terroristas guardam corpos também de outras 33 vítimas que morreram após serem sequestradas. As vítimas dos atentados de 7 de outubro de 2023 têm sido utilizadas como moedas de troca pelo Hamas para um cessar-fogo e pela libertação de prisioneiros. Até essa segunda-feira, dos 251 reféns e corpos sequestrados, foram libertados ao todo 70 pessoas. 70 pessoas morreram. Atenção. Dos reféns libertados, o balanço é o seguinte: 70 pessoas morreram, sendo que 37 corpos foram repatriados. Os demais corpos permanecem em Gaza. Vamos dar um giro rápido com relação a isso. Guilherme Mendes, rapidinho que o programa está acabando. Só lamentar, muito triste, muito triste, realmente uma tragédia da nossa história recente. Diego Tavares. Pois é, Capês, esse é o modus operandi, para ficar muito claro para a nossa audiência. Não sei se tem alguém nos assistindo que defende o Hamas. Isso, infelizmente, se tornou público que grupos aqui no Brasil saíram na defesa do grupo terrorista, como se o grupo fosse um partido, uma resistência contra um suposto regime de extrema-direita encampado pelo governo israelense. Enfim, total absurdo. Uma organização terrorista com práticas terroristas, práticas desumanas, que deve ser condenado sob todos os sentidos. Fica aqui a nossa solidariedade às vítimas do atentado e que seguem sendo vítimas com o avançar aí das condutas terroristas do Hamas. José Antônio Milagre. Faço coro, não faz sentido algum tentar interpretar esse movimento como um movimento legítimo. Não há outro viés que não o viés do terrorismo. São vidas que estão ali, muitas que foram ceifadas, e desejando que isso se resolva logo e as forças israelenses consigam, sim, recuperar essas pessoas. Cada pessoa, cada ser humano aqui é muito importante. Só tem a lamentar que ainda 64 pessoas mantenham-se nas garras do Hamas. Renato Dorgan. É um desastre da humanidade ali, uma guerra horrorosa que matou milhares de palestinos. O Hamas ali fez uma coisa horrorosa ali ao sequestrar os israelenses, mas ao mesmo tempo Israel responde ali há vários meses de uma maneira muito intensa. Tomara que isso se acabe antes das eleições americanas, senão isso pode ser uma tragédia ainda muito maior. Sem dúvida. Eu estive em Israel, minha solidariedade às mães, aos parentes dos jovens sequestrados. Eram jovens que não têm nenhuma ligação com essa questão territorial, com a questão da guerra, estavam ali se divertindo, vítimas inocentes. E mais, houve ações também violentas do Hamas, típicas de organizações terroristas. Essa é uma foto que eu tive com famílias de reféns. Aquele moço da esquerda ali, infelizmente, ainda não foi recuperado. Eu sou um crítico da gestão do Benjamin Netanyahu, crítico da maneira como Israel reagiu, porque a prioridade teria que ser o resgate dos reféns e a proteção das fronteiras, porque o Hamas não teria como passar por lá, a não ser por uma falha enorme, e um desastre humanitário também na faixa de Gaza. E a minha solidariedade também a todas as vítimas. Um abraço a essas mães um abraço a essas mães com quem eu estive quando lá nos encontramos. Visitei os hospitais, vi jovens mutilados, jovens mortos, jovens sem os dois globos oculares. Fiz o registro de tudo isso. Tentei ir também à faixa de Gaza, o exército israelense não permitiu. E várias cenas horrorosas, quando foi incendiada uma área em que só tinham meninas que monitoravam no computador 24 horas, com revezamentos, todo o movimento na fronteira, e elas foram incendiadas vivas ali, naquele local. Uma brutalidade incomum. O Mahatma Gandhi conseguiu derrotar o maior império que a humanidade já viu, que era o Império Britânico, sem dar um único tiro. E a verdade é que nas eleições de 1995, 96, melhor dizendo, quando, logo após o assassinato de Yitzhak Rabin por um fanático, Yigal Amir, um fanático israelense, extremista, o Shimon Peres tinha plenas condições de vencer a eleição e dar seguimento ao processo de paz, quando o Hamas realizou 2 atentados terroristas, virando e invertendo esta lógica que era a vitória de Shimon Peres, e aí entrou um outro governo que também hoje é refém, o próprio Netanyahu é refém dos extremistas. Infelizmente, a paz ali naquela região
não virá num curto prazo. Minha solidariedade a todos, israelenses e também dos palestinos que aqui se encontram. Diego Tavares, você falou muito rapidamente e eu gostaria de que você também pontuasse essa questão, porque tem uma coisa também, as estratégias operacionais têm que ser bem medidas, que nós falamos, nós somos a favor de qualquer operação policial, que ela seja bem estudada para ter o mínimo de casualidades. Capês, eu me lembro quando nós fizemos a cobertura do conflito entre Israel e Hamas, nós tivemos aqui na mesa, por algumas vezes, o comandante Robson Farinazo, e ele disse uma coisa que me chamou muita atenção na época, que não existe literatura de guerra sobre o combate em Túnez, sobre o combate da forma com que o Hamas costuma atuar no campo de guerra. Então, eu acho que essa foi a principal dificuldade. Eu disse aqui hoje durante o programa, o exército israelense é um dos mais preparados do mundo, que mais se utiliza da tecnologia, que mais se utiliza da inteligência. Mesmo assim, cometeram falhas operacionais graves. Sempre lembrando também, é sempre bom pontuar que Israel estava praticamente exercendo um direito de resposta em relação ao conflito. Israel foi o país que foi atacado, foi vítima de um atentado terrorista sanguinário, violento. Mas o grande ponto é que, de fato, quando você combate o terrorismo, nós não podemos exigir de uma nação que observe todo o regramento a respeito de guerra que se exige num conflito entre dois países. O combate ao terrorismo e a recuperação desses reféns deveria, de fato, ter sido o norte principal, mas nós precisamos dar esse crédito ao exército israelense, que não estava combatendo uma guerra, estava combatendo o terrorismo no mundo. Bom, eu quero mandar aqui um beijo para a Lê, para a Mary, para o Jaime, para todos aqueles que nos acompanharam na viagem. Em especial, um beijo para você, Jenny. Na próxima eu vou botar a sua foto. Essa é uma senhorinha que ficou minha amiga lá em Israel e me deu um quadro que ela desenhou num campo de concentração e depois de liberta, ela transformou esse desenho num quadro. Ficou minha amiga e me deu este quadro e ela é um grande exemplo, sobrevivente do Holocausto e a nossa grande esperança pela paz.